Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, o principal analista da nossa plataforma, e hoje eu volto aqui para o YouTube depois de um tempo aí um pouco fora do YouTube para poder apresentar para vocês um vídeo muito importante, um vídeo sobre o hectare que tem sido muito comentado aí ao longo da semana por conta das diversas dificuldades aí que o fundo vem tendo, tanto em questão de rendimentos, que ele tem reduzido seus rendimentos ao longo do tempo, como também em algumas operações que as pessoas dizem que o fundo tem um certo conflito de interesse e, consequentemente, estão julgando a gestão por conta dessas operações, tá? Então, aqui nesse vídeo, o que a gente vai fazer é tentar passar por todos esses pontos, tá? Explicar direitinho, deixar tudo bem explicado, para que a gente possa tomar uma decisão no final se vale a pena comprar ou vender o hectare a esse preço, tá? Então é importante que vocês fiquem até o final do vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, porque o hectare ele é um fundo que ele não é trivial, tá? Ele é um fundo bem complexo, ele tem diversas operações que são complexas, ele tem a operação em equity também, que é uma coisa que não é muito comum para fundo imobiliário. Então é uma questão que você acaba tendo que analisar um pouco a mais do que a média de outros fundos imobiliários, tá? Porém, se você quer realmente se expor a esse tipo de fundo, não existe outra maneira se não entender o que está acontecendo no fundo agora para que você possa tomar uma decisão racional acerca de comprar, vender ou manter, esperar mais informações sobre o fundo mais para frente, tá pessoal? Então essa é uma coisa até que eu falo muito aqui na Research, não basta você confiar no meu trabalho, que a gente tenta sempre trazer as informações interpretadas, as informações resumidas para o investidor que é nosso assinante aqui no GA Invest, mas você também tem que entender o racional por trás, porque se o hectare voltar a cair muito, você tem que entender que aquilo pode ser uma oportunidade. Então, no momento que você entende o racional da tese de investimento, você fica muito mais tranquilo para investir. E, consequentemente, né, no fim do dia não tem como eu apertar o botão para você comprar ou vender o fundo, tá? Acaba que, no final das contas, mesmo com as recomendações que a gente faz aqui dentro, é uma decisão final do investidor. Então não adianta nada você investir num ativo se você pelo menos não entende como é que ele funciona e para onde que ele está indo e quais são os riscos e tudo mais. Por isso eu acho que faz sentido você ficar até o final desse vídeo. E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo agregou para você, deixa o like aqui embaixo, comenta também dizendo que esse vídeo foi agregador para você, que eu posso voltar a fazer outros vídeos sobre outros tipos de ativos, tá bom pessoal? Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo então. Sem mais delongas, vamos então para o vídeo do hectare logo após a vinheta. Vamos lá então, pessoal, falar tudo sobre o hectare que você precisa saber para tomar uma decisão de investimento, né? Vender o ativo, será que faz sentido vender nesse patamar? Será que faz sentido comprar nesse patamar? Ou será que faz sentido manter e esperar mais informações, tá? Só para adiantar um pouquinho do vídeo aqui, a gente fez uma recomendação recente para os nossos assinantes de compra no hectare, tá? Então já vou adiantando aqui que a gente recomendou a compra do ativo depois dessa queda aí que teve ao longo desses últimos 5 dias, tá? Então, a gente acredita que a gente já tem informações suficientes para tomar uma decisão acerca do hectare, tá? É claro que é uma decisão que a gente ponderou com uma recomendação de alocação também, vou falar um pouco disso mais à frente do vídeo, tá? Mas basicamente o que a gente acha é que o hectare dentro de uma carteira diversificada, ele pode fazer sentido, tá? Mas vamos então explicar os principais pontos aqui, tudo que aconteceu com o fundo, né? Quais são algumas das falácias que eu ouvi aí o pessoal falar do fundo e por que eu discordo da maioria do mercado que esse fundo aqui necessariamente perdeu os seus fundamentos, tá? A gente vai fazer uma explicação aqui, vou tentar mostrar alguns números do fundo que ele apresentou agora no relatório de março, tá? Alguns números também da DRE, para a gente ter uma ideia de quanto que ele tem caixa, quanto que ele tem reserva de lucros, né? Tem muita gente falando que ele está queimando caixa para fazer distribuição. Enfim, vamos pincelar aqui todos os detalhes do hectare para que vocês possam tomar uma decisão mais fácil de investimento, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que aconteceu, né? Por que chamou a atenção do GA Invest o hectare ao longo desses últimos 5 dias? Desde o ano passado, ano retrasado, né? Que a gente tem aí o hectare ele perto ali do patamar de 140, começou aqui no final de 2020, né? E alongou-se para 2021, até meados de 2021 ali, o hectare ele negociava próximo desse patamar aí de 140, 150, acho que chegou a bater 160 reais, né? Era um fundo que negociava com um ágio muito grande em relação ao valor patrimonial, e a gente sempre dizia que era algo perigoso, né?
O que acontecia especificamente nesse momento é que o fundo estava pagando um yield muito alto. Se você for olhar aqui o histórico de yield do hectare, na época aqui, o fundo estava pagando cerca de 2%, né? Chegou a pagar 2,5% no mês de dezembro aqui de 2020. Então, um yield realmente muito atrativo, muito alto. E as pessoas, infelizmente, né, até hoje, o mercado imobiliário de fundos imobiliários olha muito yield. Então, as pessoas compraram o fundo achando que esse yield era sustentável, e desde aquela época a gente falava, e até os próprios gestores do hectare admitiam que esse yield não era sustentável e que não fazia sentido você comprar num ágio tão grande, tá? O preço, ele importa bastante nesse tipo de situação, principalmente com fundo de papel. É muito difícil o fundo de papel no longo prazo negociar muito longe do valor patrimonial. Ele tem que realmente criar um valor ali, e são raras as exceções que realmente conseguem manter esse ágio. A gente acha que o Iridium, por exemplo, é um fundo que justifica você comprar um pouquinho acima do valor patrimonial, nada de 1,4, nada de 1,3 vezes valor patrimonial também, como esse fundo chegou a ser negociado, tá? Então, basicamente, o que aconteceu foi isso, né? Você teve a redução desse yield ao longo do tempo e a cota foi acompanhando. Tanto que você pode perceber que o yield do fundo foi reduzindo, né? A rentabilidade do fundo ela foi reduzindo aqui, e ela até se manteve estável em alguns meses, ao mesmo tempo que a cota foi caindo. Por quê, né? A gente acredita que realmente o mercado ele olha muito isso aqui, olha muito dividendo, olha muito yield. Então, no momento que o yield cai, o mercado tenta ajustar para um preço inferior, tá? Então, o nosso grande objetivo aqui é justamente esse, é tentar achar o quanto que o fundo pode distribuir de forma recorrente, qual que é o rendimento recorrente do hectare. Então, vou passar por diversos pontos aqui para mostrar para vocês, né? Primeiro, alguns novos detalhes que foram oferecidos agora no relatório gerencial de março e de onde a gente tirou os nossos números para a gente poder tirar a nossa conclusão se o hectare ele é uma oportunidade ou não de compra nesse momento, tá? Primeiramente, o que começou a nos chamar a atenção acerca do hectare? Essa queda aqui relevante que a gente teve nos últimos 5 dias. Chegou a bater aqui 16% de queda. E eu sempre achei, pessoalmente, né? Sempre achei que o fundo não fazia sentido ser comprado a valor patrimonial. Principalmente porque você, olhando para fundos com risco menor atrelado, high grade, ou até mid grade, né? Mid yield, como MCCI, RBRR, você via pouca diferença de yield. Então não fazia sentido você comprar um fundo a R$ 120 pagando 1,5%, sendo que você pode receber 1,2, 1,3, 1,1 num fundo que tem um risco muito menor. Então, basicamente, por isso que a gente ficava de fora desse tipo de fundo, e a gente tinha um viés neutro para praticamente todos os fundos. Agora, com essa queda, na minha opinião, deu uma equalizada melhor nesse risco-retorno, tá? Tanto que o mercado ele já percebeu um pouco disso, e hoje, né, o fundo subiu cerca de 7,5%. Teve também muitos esclarecimentos que foram oferecidos ali no relatório gerencial do fundo, tá? E algumas coisas que me impressionaram também sobre essa queda foi a quantidade de coisas que as pessoas estavam falando que faziam pouco sentido, tá? Em relação de realmente de perda de fundamentos do fundo, e que as pessoas estavam falando como se fosse uma verdade absoluta, tá? Como por exemplo, né? As pessoas falando que o fundo estava queimando caixa para manter a distribuição. Pessoal, isso é muito normal que os fundos façam, tá? Então os fundos eles têm uma reserva de lucro que ele pode utilizar em algum momento ali que ele tem um mês mais difícil, que ele tem um mês com menos receita, para manter aquela distribuição um pouco mais previsível, tá? Que esse é o foco realmente da pessoa que investe em fundos imobiliários. Ela quer manter aquela renda ali de uma forma um pouco mais previsível, né? Os fundos imobiliários eles mantêm esse pagamento de rendimento um pouco mais previsível. É claro que o fundo não vai manter o rendimento tão lá em cima se ele não tem condições. Então o que o hectare está fazendo, na verdade, ele está reduzindo o rendimento. Se você for olhar aqui, ele tem reduzido os rendimentos. Ó. Ele pagou 1,6 desde setembro, reduziu recentemente para 1,4. Pagou agora também em março 1,4. Então ele tem reduzido esses rendimentos de forma a não afetar muito a reserva de lucro. Mas é normal que isso seja feito por um fundo. Ele funciona como se fosse um reservatório. Tá? Então é a mesma coisa você achar que o fundo não vai utilizar esse tipo de coisa. Tipo você falar, pô, não quero reservatório na minha casa para manter a água fluindo o tempo todo. Você precisa do reservatório porque a sua vazão tem que ser constante ao longo do dia. Então a água tem que estar disponível. Então não faz sentido nenhum fazer essa comparação e ainda mais deixar o fundo falar que o fundo perdeu o fundamento por conta disso. Todos os fundos imobiliários fazem isso um momento ou outro, ou para cima ou para baixo, tá? Então não faz sentido nenhum falar essa questão de perda de caixa para manter a distribuição.
Outra coisa que o pessoal reclamou bastante é a questão que o fundo imobiliário está emprestando para ele mesmo, tá? E aí se você olhar no relatório de março do fundo, eles explicam muito essa questão de por que eles fizeram o investimento, né, direto no equity, daquela parte ali do circuito das compras, tá? No Shopping do Brás. Eu acho que o que eu entendo aqui é o seguinte: se você comprou um fundo de CRI, né, um fundo de CRI high yield, e você não gosta dessas movimentações que ele está fazendo, comprando equity, né, comprando pedaço em outros investimentos, tudo bem. Aí é uma mudança de perfil do fundo que você não aceitou, e por isso faz sentido que você venda o fundo sim, porque o fundo era uma coisa, você pensava uma coisa, ele se tornou outra, tá? Então, se você não aceita esse investimento que o fundo está fazendo, tentando gerar mais retorno, ok. Agora, falar que o fundo está simplesmente emprestando para ele mesmo, não é muito bem assim, tá? Afinal, são diversos outros players que pegam esse CRI desse fundo, e o fundo ele tem uma participação minoritária dentro do shopping. Então, na verdade, o que ele fez foi aproveitar todo o estudo que ele fez acerca daquele ativo, vendo o potencial daquele ativo e vendo a oportunidade de fazer parte como sócio daquele ativo, e comprou o ativo, tá? Eu acho que assim, gerando retorno, sendo um bom investimento para o cotista, é tranquilo, tá? Tem possível conflito de interesse, tudo bem. Existe essa possível conflito de interesse. Existem outras questões também que podem gerar outros conflitos de interesse dentro do fundo. Eu acho que o investidor ele tem que aceitar isso aí, ou então considerar dentro do cálculo, utilizando uma margem de segurança para essas questões, tá? É claro que é muito difícil hoje em dia você achar um fundo que seja 100% sem conflitos de interesse. Eu acho que o Hectare, a gestão dele fez coisas muito boas no passado. Tá? Conseguiu realmente aproveitar aquele momento que o fundo estava muito bem para fazer várias emissões, para conseguir alocar muito bem o seu dinheiro. Sempre alocou muito bem as suas emissões, então mostra que as emissões elas tinham um propósito, tá? Alocação rápida, eficiente, custos baixos, já devolveu o dinheiro para cotista de custo que eles conseguiram economizar. Então, assim, no geral, olha só, tem várias coisas que realmente podem gerar um risco maior para o fundo, mas a gestão do hectare, ela tem feito coisas interessantes para o cotista minoritário também. Então é bom deixar isso aqui bem claro. Eu acho que essas questões aqui, elas não são muito graves, elas não impedem o investimento, e esse é o motivo pelo qual a gente recomendou o fundo, tá? É claro, colocando isso no preço, ou seja, a gente exigiu uma margem de desconto muito grande. O nosso valuation ele foi extremamente conservador e extremamente agressivo na taxa de desconto para que a gente possa chegar num preço que faça sentido a gente comprar esse fundo com a margem de segurança que ele exige. Até por ele ser um high yield de multipropriedades e de loteamentos, que teoricamente seria ali o topo do risco nesse tipo de investimento, tá pessoal? Então, passado essa introdução inicial sobre o fundo, eu vou tentar passar mais rapidamente ali pelo relatório gerencial, vou mostrar a posição de reserva de lucros do fundo também, para que todos possam ficar tranquilos quando a gente for para a nossa planilha de valuation. Vamos lá então, pessoal, passar rapidamente aqui pelos pontos mais importantes do relatório gerencial do hectare, tá bom? Aqui eles anunciam um pagamento de 1,40, né, por cota, dividend yield de 1,17% na época, né, que o fundo estava com o preço ali de R$ 120 quando eles elaboraram esse relatório. Agora esse yield ele já está mais próximo de 1,4, né, 1,35%, né, com a alta de hoje. E eles explicando aqui, pessoal, exatamente por que você teve alguns impactos no rendimento, no resultado, né, na verdade, porque você vai ver que eles queimaram caixa, né, digamos assim, eles pegaram da reserva de lucro também para esse mês, e eles explicaram aqui quais foram os principais impactos, né. Primeiro, né, o recebimento de março foi impactado pelo menor número de dias úteis de fevereiro. Então dá a entender que no próximo mês de abril isso aí vai ser sanado. Outra coisa, o Fundo Serra Verde, que eles têm uma posição importante, ele não distribuiu dividendos em março. Para abril, eles já colocaram aqui que o impacto na distribuição, ele vai voltar a distribuir, será de 0,17 por cota, tá? Então provavelmente, se o fundo mantiver esse pagamento de 1,40, ele já não deve precisar de reserva de lucros no próximo mês, tá? Por conta desse pagamento aqui do Serra Verde, tá? Então isso já ajusta um pouco mais as perspectivas do fundo, tá? Recentemente também eles aumentaram aqui a compra no CRI Circuito de Compras, tá? Então eles acharam que tem uma oportunidade aqui de pegar um IPCA mais 8, IPCA mais 16, é bem forte, né? Esse IPCA mais 16% aqui é bem alto, né? Digamos assim, se você colocar o IPCA lá no 5%, que é o que ele deve ser no médio e longo prazo, é um potencial aqui de gerar uma taxa de 21%. É bem alto, tá? Então, claramente, eles estão tomando um risco bem considerável ao pegar esse CRI
nessa operação aqui do circuito de compras. É por isso que você tem que acreditar no ativo que eles estão comprando, tá? Entender o ativo, ver qual que é o propósito, ver se existe realmente um potencial nesse ativo. Acaba que esse CRI, ele exige de você uma análise um pouco maior. Você não pode apenas olhar os CRIs isoladamente, você tem que olhar, principalmente no circuito de compras, que eles têm uma exposição bem grande. Se você somar a parte do ativo e a parte do CRI, você tem que olhar muito a fundo. Se você não acredita realmente nesse empreendimento, não faz sentido nenhum você comprar hectare, seja ele a qualquer preço, tá? Porque o sucesso do fundo, o sucesso do hectare, na minha opinião, está muito atrelado ao sucesso desse empreendimento. E é um dos motivos também pelo qual a gente recomendou, porque a gente acredita que esse empreendimento é um empreendimento interessante, apesar dele estar gerando ainda resultado negativo nesse momento, tá? Aqui eles comentaram algumas questões que recentemente foi muito perguntado pelo mercado, né? Por que o HCTR investiu no equity e na dívida, criaram uma dupla exposição no ativo, e eles falaram que eles têm uma confiança muito grande na tese de investimento e também que tem um retorno-alvo estimado de 20% ao ano. Me parece ok, me parece equalizado, tá de acordo ali mais ou menos com aquele CRI mezanino, né, que eles colocaram. Então, assim, ok, um pouquinho acima do CRI sênior, um pouco abaixo do CRI mezanino, me parece ok, tá? E talvez essa estimativa aqui de retorno-alvo seja conservadora e, eventualmente, o fundo, né, ele consiga um retorno muito maior para os investidores. Então, como eles já conheciam muito esse ativo, eles decidiram aumentar a exposição. É uma questão realmente de convicção na tese. É por isso que eu estou falando. Se vocês não acham que um ativo vai performar bem, não faz sentido nenhum comprar hectare. É melhor ficar bem longe desse fundo aqui, tá? A questão aqui da dívida do equity, né? Eles explicam que eles não ficam conflitados, né? Eles falam que é uma exposição diferente em termos de risco e retorno do ativo, junto com outros investidores, né? Então eles deixam claros que eles não são os únicos donos do ativo XBXO11, né? Teve outros fundos que entraram junto também, e enfim, isso gera, se der problema e eles precisam executar garantias e tudo mais, eles vão ter que executar garantia, não tem jeito, tá, pessoal? Então, na verdade, o CRI aqui, ele leva um pouco mais de vantagem, ele tem garantias. Quanto ao equity, se der errado o empreendimento, já era. O equity é um retorno muito negativo. Então, eles têm até um risco atrelado maior no equity do que necessariamente na dívida, tá? Aqui explicaram um pouco desse processo de cobrança abusiva das luvas, é um rolo que está dando lá em questão das cobranças das luvas para as lojas, né? Mas eles falam que é algo que foi colocado no edital de participação. Tribunal de Contas do município está auditando o shopping, aqui eles explicam que não está auditando necessariamente o shopping. Aqui eles falam um pouco do envolvimento do shopping na CPI da pirataria, né? E eles explicam que não tem nada a ver com o shopping em si. Sim, né? É uma investigação da comercialização de produtos fruto de pirataria e contrabando na região central da cidade de São Paulo. Então, é a região do Brás ali, tudo bem, mas não é algo necessariamente ligado ao shopping, tá? Somente ao shopping. Eles estão investigando o shopping. Não é isso. É uma questão realmente de contrabando na região ali, que a gente sabe que acontece há bastante tempo, tá? Como o shopping vem performando, aqui eles falam da evolução do shopping, né, que eles têm conseguido aumentar aí as locações ao longo do tempo, as lojas já vendidas, né? Mas atualmente, né, se você for olhar, até a gente vai olhar aqui o relatório do shopping, você vê que atualmente o shopping ele está tendo ainda um resultado negativo para o fundo. Então ele está, na verdade, atrapalhando um pouco o rendimento do fundo nesse momento, que é uma coisa interessante por um lado, que mostra que quando o shopping virar, né, na verdade, ele vai adicionar um incremento de rendimento no fundo e não o contrário. E caso o shopping ele continue da forma que está, o fundo vai continuar distribuindo perto do rendimento que ele já está distribuindo, cerca de 1,20, 1,30, 1,40 é o que a gente estima aí que possa ser um rendimento base aí para o fundo imobiliário. Aqui eles mostram o retorno acumulado deles, né, desde julho de 2019, um retorno muito alto aqui comparado com o CDI e com o IFIX, então eles mostram que eles conseguiram gerar valor. E aqui você tem o DRE gerencial, aqui é o que o pessoal sempre reclama da reserva de lucros, né? Nossa, tá queimando caixa para distribuir rendimento, que absurdo. Cara, você tem que ter uma certa previsibilidade de rendimento. Então não adianta o fundo sair aqui, agora eu vou distribuir os 70, aqui os 50, os 30, os 10, os 20, depois R$ 1. Cara, isso é muito imprevisível. Você tem que manter uma certa regularidade de distribuição. Isso não tem problema nenhum, tá? E eles reduziram aqui o quanto que eles tiveram que pegar da reserva de lucro nesse mês de março e provavelmente no mês de abril,
como eu já falei anteriormente, eles não devem ter que utilizar essa reserva de lucro. Eu vou ficar surpreso se eles tiverem que utilizar a reserva de lucro para manter essa distribuição dessa cota aqui no patamar de R$1,40. E o dividend yield, que estava muito baixo ali naquele patamar de R$120, agora está um pouco mais equalizado com o valor que era anteriormente, né, de 1,35, 1,36, e você ainda tem um potencial, talvez, de o fundo, no momento que ele melhorar um pouco mais o rendimento, ele voltar a pagar 1,60, né? Quem sabe ele possa voltar a pagar 1,60 aí no futuro próximo. E aí, consequentemente, o fundo ele já vai ter um yield ainda mais interessante para quem está comprando agora nesse patamar de R$150, né? Deve chegar num yield aí de 1,5%, que aí sim faz sentido para um fundo de high yield, tá, pessoal? Então aqui eles falam um pouco dos CRIs, né, e tudo mais, tal. Vários CRIs aqui, depois dá uma olhada lá mais a fundo. Aqui a participação grande que eles têm no XBXO, né, é mais ou menos 9% do fundo está nessa participação do XBXO. Por isso que é importante manter um olhar direto nessa participação do XBXO. FI Serra Verde é uma operação que eles têm lá em Gramado, né? É uma operação bem interessante, muito mais sólida do que o XBXO, eu diria, tá? E eles têm também uma exposição aqui nos CRIs, né? Do circuito de compras, ó. Se você for olhar a porcentagem de exposição, quanto que tá aqui? Concentração aqui, ó, 5,8 mais 0,8, dá aí cerca de 7%. Se você somar com 8,7 que eles têm aqui, cara, dá praticamente 15% aí nesse empreendimento do circuito de compras. Então, é um empreendimento que eles têm uma concentração razoável, por isso que é importante acompanhar esse empreendimento para o sucesso do fundo, que nem eu falei anteriormente, tá? Aqui que o pessoal sempre reclama um pouquinho, né, que o fundo tem essa exposição razoável aqui no HCHG11, que na verdade é um fundo high grade. O fundo aqui a gente realmente vê que eles talvez estejam querendo dar um pump aí na própria liquidez do fundo, né, querendo aumentar um pouco mais aí a visibilidade do fundo deles de high grade, né? Então, assim, existe um potencial sim de conflito de interesse aqui. Não é a proposta de fato, não é a proposta do fundo oferecer esse tipo de fundo high grade, mas impacta muito pouco no rendimento, tá? A gente está falando de 3%. Quando você vai olhar a distribuição alocação por ativo, o fundo tem 73% em CRI, 23% em FIIs, tá? Desses 23%, 3% está nesse high grade. Então acho que não inviabiliza a tese. É claro que é uma coisa que não agrada muito. Eu acho que eu entendo muito as pessoas que criticam essa exposição. Realmente, se eu quisesse ter uma high grade, eu comprava o high grade do HC do Hectare. Não é o propósito desse fundo aqui, aí fica um pouco desconexo. Só que nessa proporção aqui não me incomoda tanto, tá? É sempre bom relativizar. Eu acho que não é o ideal, mas não é algo que inviabiliza a tese também, tá? E aí ele tem as outras exposições aqui no HSCST, que é Student Housing, HREC aqui, mas são exposições menores, né? E ele tem uma exposição nesse high yield aqui da Rio Bravo também, de cerca de 2%, tá? Mas eu acho que as maiores exposições que tem que ser monitoradas pelo investidor são o XBXO e o FI Serra Verde, tá? São os mais importantes aí que tem que ser monitorados pelo investidor. Se você for olhar aqui a proporção da subordinação das cotas, lembrando que a sênior é uma qualidade, eles têm uma qualidade de 57%, subordinada 31%, mezanino 10%, única 2%. Quando você vê o cupom médio aqui, eles têm inflação mais 10, tá? Então a gente pode esperar um retorno aí no médio e longo prazo para hectare de cerca de 15%, digamos assim, 34% multipropriedade, 31% loteamento, desculpa, 31% corporativo, coloca essas cores todas iguais aqui, 12% loteamento. Então você vê que o fundo ele é muito focado justamente nessa parte que é mais arriscada dos CRIs, tá? Então aqui claramente eles mostram o tipo de produto que eles estão oferecendo, então tem que entender qual que é o produto para que você possa investir com tranquilidade. Alocação por obra, você vê que tem muitas obras aqui próximas, já finalizadas, né, praticamente. Você vê que o acumulado aqui ele vai para 100%, cerca de 67% das obras já estão finalizadas. Quando você vê a alocação por venda, você vê que grande maioria das obras estão entre 70% e 100% de vendas, o que é algo que tranquiliza, né? Então você consegue ver realmente que o fundo ele tem conseguido apresentar uma boa quantidade de vendas, um baixo nível de inadimplência, né? Considerando essas taxas aqui, eu acho que o nível de inadimplência aqui é controlado,
considerando essas taxas, lembrando que é um fundo de high yield, ele vai ter uma inadimplência maior que o high grade, é esperado, tá? Você vai ter inadimplência, não vai ter jeito. O importante é você manter essa inadimplência aqui abaixo de 5, abaixo de 10, tá? Se está acima de 15, já liga um sinal vermelho. Então tome cuidado, ó. Se você for olhar a inadimplência aqui, pouquíssimas estão acima de 5, tá? Se for olhar aqui 2,2%, aqui será a inadimplência de 18%. Agora vamos olhar quanto que é o percentual que esse fundo está exposto. CRI, Búzios, BIT, né? Nesse CRI aqui, quanto que eles estão expostos a esse CRI? Vamos olhar. CRI, Búzios, BIT, 0,7%. Então assim, não é tão grande também, abaixo de 1%. Tem uma inadimplência alta ali, mas é algo que está tranquilo. Se você for ver, deu uma inadimplência alta em 0,7% do fundo. Não vai impactar tanto o rendimento assim no médio e longo prazo, tá? Se você for olhar outras inadimplências aqui, elas estão mais controladas. Essa aqui está 6,6%, que é justamente do CRI circuito de compras, então tem que tomar um cuidado extra com esse aqui. A gente vai até olhar como é que está o resultado desse CRI. Aqui 2,3%, 2,2%, então 4,3%, 5,5%. Segue bem controlado aqui na maioria das operações. A gente consegue ver que a inadimplência está controlada na maioria das operações. Aqui 7%, mas provavelmente também é baixo aqui a exposição a esse tipo de CRI. 9,3% aqui do Gran Viver, que é loteamento. 10% do Itaperapuã. Então, você somando, né, essas inadimplências aqui, esses fundos que estão, esses CRIs que estão mais inadimplentes, você consegue ter uma noção de quanto que o fundo ele está exposto, né? Apesar de que você tem um fundo de reserva, garantias, né, e tudo mais, mas você vê que é um fundo bem diversificado, né? A quantidade de CRI que eles têm é muito considerável. Aqui o Solar das Águas um pouquinho acima, e que você tem o Solaris Sul também com 10% de inadimplência, mas somando isso tudo aqui não deve dar nem 5% do fundo, tá? Inadimplência aqui de 15%, 9% União do Lago, 0,4%, 2,2%, 7,4%, tá? Mas somando tudo isso aqui deve dar entre 5% a 10%, digamos assim, somando um pouco mais aí. Eu não acredito que seja uma inadimplência tão alta assim para um fundo desse estilo, tá? É um fundo high yield, é um fundo que vai buscar taxas maiores, ele vai ter inadimplência maior, não vai ter jeito, tá? Isso aí é uma coisa que você tem que aceitar quando você está investindo num fundo desse tipo. E é um fundo que tem muito lucro contábil acumulado, muita reserva acumulada. Então é um fundo que, digamos assim, aceita desaforo, tá? Você vai ter algumas concentrações bem baixas aí. Se você fizer a soma lá, deve dar menos de 5%, tá? Porque é um fundo muito diversificado. Um fundo muito diversificado mesmo. Você vê a maior concentração aqui é Brasil Parque, GVI, Solar das Águas, né? Que é aquele que está um pouco mais inadimplente. Gran Viver também está um pouco mais inadimplente. Aqui já dá uns 5%. Mas os outros, eles tendem a ser exposição menor, tá? Então, assim, é um fundo que, na minha opinião, não está mostrando uma inadimplência preocupante, tá? Por esse ponto aqui, isso aqui não preocupa em relação ao fundo. E que nem eu expliquei anteriormente, se você pegar a DRE, o fundo ele está tendo impactos temporários que tendem a se equalizar ao longo do tempo. E aí, exatamente, esse é o momento qual a gente pega essas informações e tenta colocar no nosso modelo para ver, para estressar, para ver o quanto realmente o fundo aceita desaforo. Indo aqui para o XBXO, tá? Por que a gente acha que esse ativo ele é tão interessante? A gente acha que realmente, né? Se você for olhar a região aqui no qual ele está inserido, é uma região altamente adensada, é uma região que você tem naturalmente um fluxo muito grande de pessoas, de veículos, né? Essa região do Brás aqui ela é conhecida muito por essa parte de compras. Eu até acho que tem um paralelo que a gente tem aqui em Goiânia, que seria a Rua 44, tá? E na Rua 44 foi estruturado um shopping também que tem um sucesso muito grande, tá? É sempre cheio lá. A partir da quarta-feira lá começa a encher e vai até o fim de semana. Então é um sucesso absoluto de fluxo de pessoas, tá? A Rua 44. Eu acho que é questão realmente do paulista, das pessoas que compram nessa região se acostumarem com o shopping circuito de compras. Eu acho que o shopping tem um potencial muito forte. É um ativo altamente replicável, é um ativo que já teve uma venda grande aí, considerando o período de pandemia, considerando essa parte que os lojistas eles estavam com uma percepção maior de risco, né, em relação como é que eu vou abrir as minhas lojas, como é que eu vou comprar uma loja, como é que eu vou alugar uma loja, se eu não sei nem quando é que essa loja vai abrir.
tá? E então ao longo de 2022 você está tendo uma percepção melhor de que a pandemia está melhorando, de que as coisas estão se acalmando e que a tendência é os shoppings não fecharem mais, tá? E tendo essa segurança, eu acho que o lojista ele tende a investir um pouco mais nesse tipo de empreendimento. Então, para mim, é um empreendimento fantástico. Eu concordo muito com a visão da gestão aqui, que é um empreendimento que faz sentido estar exposto grande no portfólio. Tanto em relação aos CRIs, porque eu acho que realmente esses CRIs eles vão ser pagos, eles vão ser honrados, como também na parte do equity, tendo essa opção aí de investimento no fundo através de equity. Até achei bem interessante, quem sabe um fundo imobiliário consiga acessar esse shopping aqui, que eu achei um shopping assim bem diferenciado, tá? Tá numa região muito procurada, uma região bem central aqui, uma região de difícil replicabilidade, tá? Então é isso que você tem que olhar quando você está olhando um imóvel. Quando a gente vê aqui para a parte de resultados, aqui é o motivo pelo qual isso gera uma certa preocupação das pessoas, né? O total de receita, você vê que ano passado o fundo mal dava receita, né? O XPXO aqui ele dava um prejuízo bem considerável. Você vê aqui o resultado totalmente negativo, né? Chegou a dar 8,64 aqui de resultado negativo porque ele teve uma despesa extraordinária aqui em setembro. Mas você vê que realmente de forma recorrente ele estava perdendo aqui 0,30, 0,25, 0,16. Então, entre 0,20 né, e 0,16 ali, perdendo todo mês de resultado. E agora a gente tem uma redução aqui em março para 0,10. Então já mostra que o fundo está tendo um resultado um pouco melhor. Você vê que em 2022, em questão de receita, o fundo teve mais receita do que 2021 inteiro. Né? 7 meses aqui de receita são iguais, são menores do que 3 meses de receita em 2022. Então, dá para perceber que a receita, que a dinâmica está melhorando, né? A tendência realmente para esse resultado virar é quando a receita chegar aqui em um patamar de 26, 25, aí você vai ter o resultado dando net zero, né, digamos assim. E aí, então, a tendência realmente para esse shopping ele gerar uma receita maior é quando eles oferecendo menos desconto de aluguel. Por enquanto, eles estão tendo que oferecer essa dinâmica ainda para que os lojistas eles possam se instalar nesse empreendimento. Mas eu acho que no médio e longo prazo, para quem tiver paciência, eu diria que até o final do ano esse fundo já vai estar rodando no positivo, tá? Pelo menos é a minha perspectiva pessoal aqui como analista. Olhando agora para o Serra Verde, né? O Serra Verde anunciou aqui um rendimento de 0,2 por cota e você vê que historicamente ele é bem variável. Ele paga ali 0,004, depois paga 0,12, 0,13, 0,12, 0,12. Isso impacta um pouco o resultado do fundo do hectare quando ele não paga. E a gente está vendo que ele vai ter um pagamento muito bom aqui no mês de março. Consequentemente, isso vai para o resultado do hectare em abril. Então, ele pagou para o hectare 0,2, né, e o hectare vai distribuir 0,17. Então, esse é um fundo aqui muito importante porque eles têm uma exposição um pouco maior também. E a gente vê que o pagamento de dividendos de rendimentos, ele não é um pagamento, digamos assim, estável. Mas o dividend yield tem sido bem interessante aqui, 9,82% nos últimos 12 meses. Então, acho que está cumprindo um pouco a função aí do seu pagamento através dos rendimentos, tá? Lembrando que esse tipo de fundo imobiliário, ele tem uma estrutura de crise embaixo, tá? Então é como se fosse um fundo imobiliário de papel que o hectare ele está exposto através desse fundo imobiliário, tá? Desse tipo de estrutura, tá? Vamos então, pessoal, para o que interessa aqui, a nossa partezinha do modelo de Gordon. O que eu fiz aqui para poder estimar qual que é o potencial de rendimentos de dividendos do hectare, tá? Basicamente aqui a gente tem a nossa DRE. Eu peguei valores médios aqui para as receitas, tá? Mantive as despesas da forma que elas estão atualmente, tá? Esse total de despesas aqui eu mantive muito próximo do total que ele está atualmente, tá? Então, eu mantive aqui perto da média também, taxa de gestão, taxa de ADM, taxa de performance, apesar de que a taxa de performance ela deve reduzir um pouco, né? Eu mantive ela no patamar aqui de 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. E mantive aqui a taxa de gestão em 1,5 milhão, basicamente o que ele tem cobrado aí nos últimos meses, tá? E a taxa de ADM em 0,40. Então, todos os três modelos que eu fiz aqui de forma bem simplificada, eu mantive as despesas iguais, tá? Apesar de que eu acho que essa taxa de performance, ela tende a cair, ela tende a reduzir um pouco mais, porque o fundo recentemente agora teve uma queda relevante, e isso impacta um pouco a performance do fundo. Eu mantive os outros aqui também no mesmo patamar. O que eu mexi para deixar a diferença entre o base
o pessimista e o otimista, né? Qual que é a principal diferença? Eu mexi mais na receita, tá? Então, digamos que o otimista, na verdade, é quanto que eu acho que o fundo vai entregar no médio e longo prazo. Então, eu acho que a receita de crise deles tende a ser mais ou menos os 30 milhões ali. Você vê que historicamente o fundo tem pago um pouco acima, um pouco abaixo disso aí. A receita de FIIs, ela tende a ser 3 milhões, né? Historicamente eles têm pago acima e abaixo também. Eu acho que no médio e longo prazo, se você pegar a média, eles tendem a pagar isso aí. E a receita de outras aqui tende a ser 500 mil. Você vê que historicamente também eles pagaram muito próximo de 500 mil aqui nas outras receitas. Né? Rendimento do fundo de liquidez é basicamente o caixa que o fundo tem. E aí o que eu fiz? Para base, eu apliquei um desconto de 0,15, né, de 15%. Então eu coloquei todas as receitas com uma margem de segurança de 15%. E para pessimista eu coloquei 30% de margem de desconto. Então foi isso que eu resolvi colocar aqui para a gente chegar no resultado final de distribuição do fundo. E aí você tem a distribuição por cota. Então, na minha base, no meu cenário base, o hectare ele distribuiria 1,20 por cota. No cenário pessimista, 0,94. Aí bem pessimista, tá, pessoal? Porque tem que reduzir as receitas em 30% em todas as linhas, tá? Não somente em CRI, como fundos imobiliários também. Você vê que CRI, eles nunca receberam 21 milhões aqui, historicamente, nos últimos meses. Nem 25,50 que é o meu cenário base, tá? O cenário base é abaixo do que eles têm recebido de receita de CRI nos últimos 6 meses. O meu cenário otimista é um pouco acima, acima de 2 meses, tá? Então, até o meu cenário otimista, na minha opinião, ele tá razoavelmente conservador, tá? E o que a gente tem, né? Distribuição de 0,95 por cota e 1,40 que seria o cenário otimista, que na verdade é o cenário mediano do fundo, na minha opinião. E aí a gente coloca aqui as premissas, né? A gente tem o prêmio da NTNB longa pagando cerca de 5,6%, tá? Para vocês terem uma noção do que é isso aqui. Isso é quanto que o IPCA, quanto que está sendo pago no Tesouro Direto acima do IPCA. Então você vai, se você investir no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA, você vai receber a inflação desse período até 2035 mais 5,6%. Então a gente utiliza isso aqui geralmente como uma taxa livre de risco para o investimento, tá? Eu coloquei um prêmio de risco aqui de 6%, que é razoavelmente um prêmio de risco considerável, tá? Eu nunca coloquei um prêmio de risco tão grande assim para o fundo imobiliário, mas pelo meu entendimento que esse fundo ele tem riscos maiores, eu acho que faz sentido a gente colocar um prêmio de risco maior aqui. Então você chega numa taxa exigida, taxa real, tá? Isso aqui já é uma taxa real exigida de 11,6%. O que é isso aqui? Eu estou exigindo que o hectare ele me pague quase 12% acima da inflação para que ele seja um bom investimento, para que ele seja uma compra, tá? Então, eu tô tendo uma exigência muito alta aqui da taxa real que o hectare tem que me pagar, tá? E colocando os nossos rendimentos aqui calculados, a gente tem, de acordo com o preço na época que eu estava avaliando aqui, eu vou até atualizar para o preço atual, né? 104,80, vamos lá, vamos atualizar aqui. A gente sabe que faz ao vivo. O meu cenário pessimista ele pagaria 0,9% nesse preço, num base 1,12% e no otimista 1,35%, tá? E nesse patamar aqui, fazendo um valuation rápido, né, através do modelo de Gordon, considerando um crescimento zero, por que a gente utiliza esse crescimento zero? Existem diversos estudos que provam, né, que a tendência do mercado imobiliário, na média, é você ter um crescimento zero acima da inflação, tá? Quando você está considerando para um fundo de papel, você pode considerar tranquilamente aqui esse crescimento zero. Talvez para um fundo de tijolo você possa considerar um crescimento aí, mas isso é outra coisa para a gente falar. Para fundo de papel não existe, tá? Você vai realmente acompanhar a inflação, tá? E aí a gente tem esse yield aqui de 1,35%. O valuation pessimista, na minha opinião, era de R$ 97,00, tá? Então se o fundo for para isso aqui de rendimento ad eternum, para sempre, pagar 0,94 para sempre, ele vale R$ 97,00, tá? E já está abaixo do preço de tela atualmente. Mas na época que a gente avaliou, estava exatamente no preço de tela. Então, por isso que a gente fez a recomendação, né? A gente vê aqui, pô, na pior das hipóteses, o fundo vai continuar rendendo dividendo ali e a gente vai estar no preço da cota ajustado com valor justo, né? Se ele reduzir muito o rendimento, na pior das hipóteses, o fundo vai estar valendo R$ 97,00. No cenário base, ele deve valer R$ 121,00, que interessantemente é muito próximo do valor patrimonial do fundo, né? Atualmente R$ 120,00, e no otimista ele pode valer acima do valor patrimonial, tá? Porque realmente o fundo vai ter gerado um valor aí acima do que é esperado dele para o acionista
no médio e longo prazo, justamente por conta dessas alocações que ele pode fazer em equity, né, e tudo mais, ele pode acabar gerando, né, um rendimento aí para o seu acionista no médio e longo prazo que justifique o ágio, tá? O ágio, eu acho que ele é justificado em certos momentos e pode ser que faça sentido aqui. E por que a gente fez a recomendação de compra do fundo, tá? Porque a gente acha que esses cenários aqui que a gente traçou, a gente tem assimetria suficiente, considerando todo o conservadorismo que a gente teve na nossa análise, para fazer a recomendação do fundo. Além disso, o fundo está abaixo do valor patrimonial, isso dá uma segurança maior para a gente fazer essa recomendação, tá, pessoal? Então, terminando aqui o vídeo, espero que tenha ficado um pouco mais esclarecido, um pouco mais tranquilo para vocês entenderem o hectare, tá? Não é um fundo trivial, não é um fundo simples. Esse é um dos motivos pelo qual também a gente fez uma recomendação de alocação máxima de 3% da carteira de FIIs, tá? Então, é um fundo que você tem que manter um certo controle de exposição. Faz sentido numa carteira diversificada? Na minha opinião, faz demais, tá? Porque se realmente o fundo voltar a pagar esse patamar aqui de 1,4%, 1,35%, ele é um bom investimento, ele é um investimento interessante, tá? Então, na minha opinião, é por isso que o hectare, nesse patamar de preços, ele ainda é compra, tá, pessoal? Agora, pessoal, se esse vídeo agregou para você de alguma forma, se esse vídeo ajudou você a tomar uma decisão de investimento, ou então fez você entender um pouco melhor sobre hectare, eu peço somente que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos também, tá? Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, a gente tem uma quantidade de pesquisa por trás muito grande para poder trazer essas informações aqui gratuitamente no YouTube. Então tudo que a gente pede é sempre que você deixe o like aqui embaixo e se inscreva no canal e comenta eventualmente também no que a gente pode melhorar dentro desses vídeos de análise. Geralmente esses vídeos de análise, eles são um pouco maiores mesmo, mas é porque dado alguns fatores, né, dado um fator de um pouco mais de complexidade desse fundo, a gente tem que entrar mais a fundo. Não tem jeito, tá, pessoal? Não tem jeito de fazer uma análise rasa do hectare. Se você quer uma análise um pouco mais simples, busque outros fundos imobiliários. O hectare não é um fundo simples de ser analisado. E eu peço também que, se você gostou desse vídeo, você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp de investimento, com seus amigos. Isso vai ajudar muito também o canal a crescer e, consequentemente, vai me motivar a trazer mais vídeos como esse para vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado então do vídeo. Um abraço a todos, bons investimentos e até semana que vem. Fui!